E aí, galera, a aula de hoje é sobre radiciação. Representamos por raiz n-ésima de A igual a B e dizemos que n é o índice da raiz, A é o radicando e esse símbolo é o radical. E o B é a raiz. Isso implica que B elevado a n igual a A. B é a raiz, n é o índice e A é o radicando. O índice da raiz sempre é positivo e natural, começando a partir do 2. Veremos os exemplos a seguir. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 elevado a 3 é igual a 27. E raiz quinta de 32 é igual a 2, pois 2 elevado a 5 igual a 32. Observação: por convenção, quando o índice da raiz é 2, dispensamos a sua indicação. Por exemplo, raiz de 4, isso daí dispensamos os 2, é igual a raiz de 4, que é igual a 2, pois 2 elevado a 2 é igual a 4. Quando o índice natural ímpar e o radicando é negativo, temos os seguintes exemplos. A raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4, pois menos 4 elevado a 3 é igual a menos 64. Outro exemplo é raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2, pois menos 2 elevado a 5 é igual a menos 32. Quando o índice natural par e o radicando negativo, temos os seguintes exemplos. A raiz quadrada de menos 4 é igual a não existe, ou seja, ele está indefinido. E temos quando menos a raiz quadrada de 4 é igual a menos 2, pois a raiz quadrada de 4 é 2, como temos o sinal de menos na frente, é igual a menos 2. Raiz quadrada do quadrado de um número. Sendo A um número real, dizemos que a raiz quadrada de A elevado ao quadrado é um número não negativo, que elevado ao quadrado resulta A, ou seja, temos que a raiz quadrada de A ao quadrado é igual ao módulo de A, onde o módulo de A é igual a A se A for maior ou igual a zero, ou menos A se A for menor que zero. Temos os seguintes exemplos. A raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado é igual ao módulo de menos 3, pela definição. Então, temos que isso é igual ao menos vezes menos 3, que é igual a 3. E a raiz quadrada de 4 ao quadrado, como é positivo, temos que o módulo de 4 é igual a 4. Observação: devemos não confundir raiz de 4 igual a 2 com raiz de 4 igual a mais ou menos 2, que é falso de acordo com a definição. Temos que raiz de 4 é igual a 2, tá certo? Raiz de 4 igual a mais ou menos 2 está errado. Temos que a raiz de 4 é igual a 2 e a raiz de menos a raiz de 4 é igual a menos 2. Potências com expoente racional. Potência de base A, o A tem que ser maior que zero, e expoente racional, M dividido por N. M pertence aos inteiros e N pertencente aos naturais, menos o zero. Então, temos que A elevado a M dividido por N é igual a raiz. O M que está na chuva vai para a sombra e o N que estava na sombra vai para a chuva. Temos os seguintes exemplos. 3 elevado a 2 terços é igual a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado.
Então, temos a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado é 9, então temos que a raiz cúbica de 9. 4 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Temos outro exemplo, que é 4 elevado a menos meio. Então, temos a raiz quadrada de 4 elevado a menos 1. Então, temos a raiz quadrada do inverso, que é 4 elevado a menos 1 é o inverso. Então, raiz quadrada de 1/4, que é igual a meio. Consideramos os números reais, a e b não negativos, e os números naturais não nulos, m, n e p. Então, temos que, pelas propriedades, a propriedade 1, produto de radicais de mesmo índice. Para multiplicarmos radicais com o mesmo índice, conservamos o índice e multiplicamos os radicandos. Temos os seguintes exemplos. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 9 vezes 4, que é igual a raiz de 36. Raiz de 36 é igual a 6. Raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de 2 é igual a raiz cúbica de 6 vezes 2, que é igual a raiz cúbica de 12. A segunda propriedade é divisão de radicais de mesmo índice. Para dividirmos radicais com o mesmo índice, conservamos o índice e dividimos os radicandos. Então, temos que a raiz n, a raiz elevado a n, a raiz de a, dividido por raiz de b elevado a n, é igual a raiz de n, a dividido por b, sendo que b tem que ser diferente de zero. Temos os seguintes exemplos. Raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2. Então, temos raiz cúbica de 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, então temos que raiz cúbica de 3. Outro exemplo é raiz de 25 dividido por raiz de 4. Então, temos que a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, temos que é 5 dividido por 2. Propriedade 3. Potência de uma raiz. Para elevarmos uma raiz a um expoente, basta elevarmos o radicando a esse expoente. Então, temos que a raiz n-ésima de a elevado a m é igual a raiz n-ésima de a elevado a m. Então, temos os exemplos. Raiz de 5 elevado a 3. É a raiz de 5 elevado a 3. Raiz cúbica de 15 a menos 2. É a raiz, isso daí é igual a raiz cúbica de 15 a menos 2. E a raiz cúbica de 10 elevado a 3 é a raiz cúbica de 10 elevado a 3, que é igual a 10. Propriedade 4. Raiz de outra raiz. Para obtermos a raiz de uma outra raiz, basta conservarmos o radicando e multiplicarmos os índices. Então, temos a raiz de n, a raiz de m, de a, apenas multiplicamos n por m e raiz de a. Então, temos os exemplos. Raiz cúbica, raiz quadrada de 5. Multiplicamos 3 por 2, raiz de 5. Então, temos 3 vezes 2 é 6, raiz de 5. Então, raiz sexta de 5. Temos raiz quadrada de 2. Isso daí é igual, vamos multiplicar dos 2, 3 vezes, raiz de 2. Então, temos 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, raiz cúbica de 2. Simplificações de radicais. Quando multiplicamos ou dividimos o índice de uma raiz e o expoente de seu radicando por um mesmo número natural não nulo, o valor da raiz não altera. Então, temos a raiz n-ésima
de A elevado a N. Se a gente multiplicar por um número, então temos N, a raiz Nésima, de A de N multiplicado por P e N multiplicado por P, sendo que P tem que ser diferente de zero. Exemplos: raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado, temos que a raiz cúbica multiplicado por um número, P, nesse exemplo é o 2, então temos a raiz cúbica de 3 multiplicado por 2, de 10 elevado a 2 multiplicado por 2. Então temos a raiz cúbica sexta de 10 elevado a 4. Outro exemplo é a raiz quadrada de 2 elevado a 5. A gente multiplicar por um número, sendo ele o 4, então temos a raiz quadrada de 2 multiplicado por 4 e 5 elevado a 5 multiplicado por 4. 2 vezes 4 é 8 e 5 vezes 4 é 20. Então é a raiz cúbica de 2 elevado a 20.